Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Ninguém acende uma lâmpada para a cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro, para que aqueles que entram vejam a luz. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois a quem tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que pensa ter, lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma parábola seguida de enigmas, né? Parece que Jesus não quer que a gente entenda isso aqui. À primeira vista, quando a gente lê, a gente fica meio confuso. Mas, caramba, cuidado como ouvis. Mas se a gente lembrar da sequência deste evangelho, a gente vai entender. Vai entender que Jesus está contando a parábola do semeador. E o fato principal desta parábola, além da semente, é claro que todo mundo entende que precisa crescer e que essa semente é a palavra de Deus, é o fato de o que faz a semente crescer, que tipo de terreno. E Jesus compara com aquele que ouve, e ouve bem. Ele termina o versículo 8, aqui, você olhar um pouquinho acima ou atrás na sua Bíblia, né? E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem é aquele que faz a vontade de Deus? Aquele que ouve a palavra. Antes mesmo da parábola do semeador, Jesus termina o seu discurso no capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, falando, capítulo 7 não, no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, lá no Sermão da Montanha, falando daquele que ouve e escuta as palavras dele e põe em prática. A quem é comparável? A quem se assemelha? Se assemelha àquele que cavou fundo, lançou o alicerce e construiu sobre a rocha. Jesus volta a falar sobre isso de uma outra maneira no capítulo 8, falando sobre o semeador, que no Evangelho de São Mateus é a mãe das parábolas, a parábola do semeador. Agora Jesus volta ao assunto. Ele, na verdade, continua, permanece e deixa isso cada vez mais claro. Então, apesar de parecer um enigma, se a gente ler só esse trecho, ele não é. Ele está ainda aprofundando mais na maneira como nós precisamos pensar e ouvir a palavra de Deus. Ninguém acende uma lâmpada para cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro para que aqueles que entram vejam a luz. Isso é princípio eterno, versículo 16. Por quê? Porque é assim. E ninguém precisa de muito esforço para entender que é assim. Mas por que eu vou anotar uma coisa básica que todo mundo sabe como princípio eterno? Porque Jesus não está falando isso à toa. Ele está falando dele, ele está falando da palavra que ele traz.
Ele está falando do reino dos céus. Por isso é príncipe eterno. Porque é assim que ele funciona. E se neste momento em que Jesus está pregando para os seus discípulos, a lâmpada está escondida, aparentemente, ele está dizendo no versículo 17 o quê? Pois nada há de oculto que não se torne manifesto e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. É ele. Ele, quando começou a pregar, a luz veio. A luz veio desde o início, né? Antes de Jesus nascer já vinha a luz. E ela se manifestava através daquela estrela que guiou os magos. E iluminou o local onde Jesus tinha nascido e estava sob a manjedoura. E todas as ações de Jesus se manifestavam essa luz, de uma forma ou de outra, até que veio a vida pública de Jesus e essa luz foi se tornando cada vez mais manifesta. Mas aqui, enquanto Jesus prega, ele ainda promete que mais ainda a luz se manifestará. E hoje nós vemos através da igreja e de todos os santos que foram formados desde o início do cristianismo até agora. A luz se expandiu. Ela aparece. Em outro trecho, vai dizer que se proclamará aquilo que era proclamado no escondido, vai se falar aos telhados. É a pregação da igreja indo. E de uma maneira muito concreta hoje, aquilo que vem pelos ares e chega na antena da sua casa, que é o sinal de internet, o sinal de rádio, o sinal de TV. E ali também tem a palavra de Deus. Se a gente lembrar do Salmo, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. É isso, se cumprindo, acontecendo. Então essa promessa, ela se cumpre. Pode anotar o versículo 17 como promessa. E o 18 também, porque apesar de começar com uma ordem, ele termina com uma promessa. Então ele congrega as duas realidades. Versículo 18. Cuidai, portanto, do modo como ouvis. Olha só, que advertência. Cuidai, portanto, do modo como ouvis. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que pensa ter, lhe será tirado. Aqui tem um enigma, né? Um mistério. Se Jesus está falando da palavra, se Jesus está falando do evangelho, se Jesus está falando dessa proclamação que não pode ficar oculta. Eu que sou discípulo, você, nós precisamos cuidar do modo como ouvimos. Porque se a gente ouve de qualquer jeito, é só lembrar lá da parábola do semeador. O que acontece com as sementes à beira do caminho, no terreno pedregoso e entre os espinhos. Elas não dão fruto. Pode até crescer, mas fica sem fruto. Então, cuidado com o modo como ouvis, pois quem tem será dado. E nem aquela parábola dos talentos, né? Que é aquele que produz 10 e ganha mais. O dono pega daquele que enterrou o talento e dá para aquele que tem 10. E ele fala isso, quem tem será dado mais. Por quê? Porque produziu. Porque cumpriu sua missão. É isso que eu queria que fizesse. Todos tinham capacidade, mas houve quem não quisesse fazer. E a quem tem será dado mais. Eu vou recompensar. Jesus está dizendo como será a recompensa. Como será o merecimento, vamos dizer assim, né? Diante dele, com aquilo que a gente corresponde, será dado mais. Se você faz para Deus e por Deus, com amor, com o coração nele, sem vaidades, buscando a santidade, você terá mais. Deus te dará mais. Será dado mais, ele está falando. Mas aquele que não tem, ou seja, não corresponde, esconde a palavra, esconde em si, na sua vida, a luz, até o que pensa ter, porque aí a gente entra naquela, né? Senhor, Senhor, Jesus fala isso. Deixa eu pegar aqui os versículos atrás, uns capítulos atrás, né?
aqui, ó, no capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Cuidado, voltando aqui lá na frente, né? Cuidado, portanto, do modo como eu fiz. Porque isso tem a ver com ouvir e pôr em prática. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Como ouvir a Deus? Como ouvir a Deus? Eu preciso ouvir a Deus com desejo de o compreender, desejo de estar próximo a Ele. E se esse desejo não existe no seu coração hoje, você está assim frio, né? Fria, indiferente. E você até queria ter o desejo, mas não sente nada, eu não sinto nada. Olha, eu escuto a palavra, eu não sinto nada. Tudo bem, não está aí a coisa. Não é o sentir, é passos na fé. É claro que sentir-se bem, experimentar emocionalmente, afetivamente, algo bom, né? Um prazer na palavra de Deus, nas coisas de Deus, ajuda muito. Mas a gente não vive por isso. A gente não vive em função desse sentimento, essa coisa boa de estar com Deus, de ouvir a palavra. Eu estou entendendo. Isso vem uma hora ou outra, mas vai também. Vai também, ele some. E talvez você aqui já tenha experimentado isso. Se experimentou, coloca aqui nos comentários. Olha, eu passei um bom tempo lendo a palavra de Deus sem sentir nada, mas ainda assim fui sustentado por ela. Porque a gente vive pela fé. A gente vive pela fé. O justo vive pela fé, não pelo que sente. Não pelas suas paixões, né? Não pelos seus bons sentimentos. O justo vive pela fé. E é importante a gente pedir para Deus: Senhor, me ajuda a experimentar o sabor da tua palavra. Senhor, me dá essa graça. Só esse ato de pedir manifesta já a fé no seu... Porque eu preciso pedir para alguém que eu tenho certeza que está me ouvindo. Mas se ele ainda não atendeu e eu não recuperei o sabor de estar com a palavra de Deus, isso não significa que ele está surdo, tirou férias ou coisa parecida. Significa que ele sabe o momento certo de nos devolver esse gosto pela palavra. E, gente, quem experimentou pedir, esperar e receber no tempo certo, está entendendo o que eu estou dizendo. Como é bom você olhar para trás e perceber que bom que Deus não me deu aquela graça naquele momento. Como foi bom para eu crescer na fé. Então não tenha medo, mas aplique-se a ouvir. Permaneça firme e fiel na palavra de Deus. Olha, você está aqui no Diário Espiritual. Esse canal é dedicado para a palavra de Deus, para esse método. O nosso dia a dia, o nosso pão de cada dia, o nosso sustento é o plano de leitura. Esse plano de leitura é o seu sustento diário com a palavra. Se isso tem sido bom, e mesmo que você não tenha sentido nada, eu tenho certeza, que a sua fidelidade diária provoca na sua mente, na sua lembrança, a palavra de Deus em vários momentos do seu dia, da sua vida. Coloca também nos comentários aqui quantas vezes você lembra da palavra de Deus por dia, como isso teve mudança na sua vida depois que você começou a ser fiel. Veja, aí estão os frutos já. Às vezes podem ser pequenininhos, mas já são os frutos. Em breve ficarão maduros, suculentos, para te alimentar ainda mais. Isso não quer dizer que o seu plantio, que o seu cultivo da palavra mereça menos cuidados. Pelo contrário, a fidelidade é para sempre. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos anotar no nosso diário
Bom, temos promessas, ordens e princípios eternos. Promessas de Deus, versículos 17 e 18, como eu já pontualizei aqui, mas para quem não anotou naquela hora, anote agora. Ordens de Deus, ordem, versículo 18, e princípio eterno, versículo 16. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida. Anota no seu diário e luta para viver. Convido você que é novo aqui no canal a fazer parte dele, se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa um like também, porque o seu like evangeliza, e vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib, fazendo aqui pelo canal o Diário Espiritual. Você vai encontrar na descrição instruções para como começar, um grupo de WhatsApp para você poder entrar em contato comigo também, e no final, vídeos que vão te ajudar a entender o método para você começar hoje mesmo. Não começa por essa leitura? Não. Começa pela primeira carta de São João, então tem uma sequência certa para fazer, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.